Que a paz do Senhor Jesus possa inundar os nossos corações. Vou ler um texto para vocês que está em Jonas 2, do verso 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz, pois me lançaste na profundeza, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jonas teve um chamado feito por Deus para pregar o arrependimento aos ninivitas. Nínive era uma cidade impenitente e todos eram inimigos de Israel. E Jonas, conhecendo a misericórdia de Deus, sabia que se ele pregasse para aquele povo o arrependimento, Deus os perdoaria e os salvaria. E Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Então, ao invés de ir para Nínive, ele pegou um navio para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Mas Deus mandou uma grande tempestade, deixando os marinheiros muito assustados. E Jonas dormia profundamente no porão do navio. Então foram acordar Jonas e em seguida lançaram sorte para saber de quem era a culpa por aquela tempestade. E a sorte caiu sobre Jonas. Ele sabia que aquilo era um juízo de Deus sobre a sua vida por causa da sua desobediência. Os marinheiros o jogaram no mar e ele foi parar dentro da barriga de um grande peixe. E nesse momento ele clama ao Senhor. Toda a oração de Jonas dentro da barriga do peixe estava escrita nos Salmos. Salmo 121, Salmo 18, 6, Salmo 42, 7, Salmo 31, 22, 69, 1, 33 e assim por diante. Eu concluo que Jonas sabia muitas partes da Bíblia de cor, porque óbvio que ele não estava ali com a Bíblia na mão, com os Salmos na mão. Ele sabia de cor, porque ele lia muito a palavra de Deus. E naquele momento de muita aflição, ele orou a palavra de Deus. E orar a palavra de Deus é a oração mais sábia que existe. E providenciar um peixe para engolir Jonas foi a providência de Deus para salvar Jonas da morte por afogamento, e depois fazê-lo cumprir seus propósitos de ir pregar ao povo ninivita. Em Jó está escrito que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Jó 42, 2. Então eu concluo que se precisar passar 3 dias dentro de um peixe para cumprir os planos de Deus, é isso que ele vai fazer conosco, caso não queiramos obedecer à sua vontade. Interessante notar que na tempestade, Jonas não clamou a Deus por socorro, somente reconheceu a sua culpa.
Mas quando entrou para dentro do peixe, orou a palavra de Deus, e em sua infinita misericórdia, o Senhor o salvou, mandando que o peixe o cuspisse na praia. O Senhor soberanamente levou o profeta da desobediência ao arrependimento. E ao oferecer a salvação aos ninivitas, Deus os levou da idolatria para a fé no único Deus vivo e verdadeiro. Mas por que é importante orarmos a palavra? Porque nossa oração tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Nossa oração tem que estar alinhada com a vontade de Deus, para que os planos dele sejam cumpridos. Mas para isso temos que conhecer a palavra de Deus e, acima de tudo, vivê-la, alinhando a nossa vontade à vontade do nosso Pai, à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como é dito em Romanos 12, 2. Mas como podemos fazer isso? Eu vou dar um exemplo. Tem várias maneiras, mas eu vou dar um exemplo. Em Isaías 45, 2 e 3, a palavra diz o seguinte: Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Então, nós temos que orar assim: Senhor, endireita os meus caminhos tortuosos e quebra todas as portas de bronze e despedace todas as trancas de ferro da minha vida e da minha alma. E coloca, Senhor, em minha vida todos os tesouros escondidos e todas as riquezas que ainda estão encobertas. Tesouros e riquezas que o Senhor tem reservado para mim, para que eu mesma e todos ao meu redor saibam que o Senhor é o meu Deus que me chama pelo meu nome. Pronto, eu orei a palavra de Deus. Podemos usar vários textos bíblicos e orar em cima dessas promessas de Deus para nós. Assim estaremos orando alinhados com a palavra de Deus. Nós temos que entender que Deus não vai nos dar aquilo que não vai ser bom para nós. Nós temos que entender que, por mais que a gente queira algo na vida, se aquilo não está alinhado com a palavra, Deus não vai nos dar. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele quer o melhor para nós. Então, minha oração por mim e por você é que nenhum de nós precisemos de uma tempestade para cumprir os planos de Deus. Minha oração por mim e por você é que o nosso coração seja quebrantado e que tenha alegria em cumprir cada missão que Deus nos manda fazer. Minha oração por mim e por você é que aprendamos a orar a palavra de Deus para que a nossa oração esteja sempre alinhada com a vontade de Deus, com o coração do Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.